o exercício diz o seguinte: seja A um número real, né, e uma função definida por f de, né, pessoal, menos infinito até o mais infinito, que leva, tá, até o intervalo fechado em A, aberto lá no nosso infinito, certo? Uma função definida por f de x igual a m ao quadrado, x ao quadrado, mais 4mx mais 1, com o nosso m diferente de zero. O valor de A, certo, para que a função seja sobrejetora é... Muito bem. Bom, galera, primeiramente vamos entender o que significa cada uma dessas partes aqui. Quando o exercício diz pra gente, ó, f de menos infinito até o infinito, galera, esse pedacinho que eu estou destacando de azul aqui, ele representa pra gente o nosso domínio, tudo bem? Aí, depois da nossa setinha, depois dessa setinha, eu vejo assim, ó, fechado em A e aberto no infinito. Essa parte que eu estou destacando de rosa, tá, galera, vai representar pra gente o nosso domínio, o contradomínio, beleza? Então, isso aqui vai representar o domínio e esse carinha aqui vai representar pra gente, ó, o contradomínio, tudo bem? E aí o exercício dá a função pra gente, né, que diz assim, ó, f de x é igual a m ao quadrado x ao quadrado mais 4mx mais 1, e ele afirma pra gente que o nosso m tem que ser diferente de zero. Pudera, né? Se o nosso m for o zero, eu não vou ter o x ao quadrado, e a função ela não vai ser do segundo grau, ela vai ser uma função do primeiro grau, beleza? Na verdade, ela nem seria do primeiro grau, porque aqui também daria zero, né? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Neste caso aqui, ele quer o valor de A para que a função seja sobrejetora. Bom, então vamos lembrar agora o que significa termos uma função sobrejetora, certo? Sobrejetora. Galera, uma função sobrejetora é aquela em que o conjunto imagem é igual ao próprio contradomínio, tudo bem? Vejam que o exercício está falando aqui pra gente que o contradomínio aqui, ó, o contradomínio é do intervalo fechado de A até quem? Até o nosso mais infinito, beleza? É isso que ele está dizendo. Então percebam que eu preciso determinar quem é este A aqui na minha função do segundo grau, certo? Ou seja, eu preciso saber quem é a imagem da minha função f de x, para que eu consiga determinar quem vai ser o meu contradomínio. Beleza. Professor, o que eu vou fazer aqui então? Vejam, galera, que como se trata de uma função do segundo grau, nós temos que uma função do segundo grau, ela é uma parábola, certo? E ela é uma parábola com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Aí você vem e fala assim para mim: professor, e essa função aqui, ela vai ter a concavidade voltada para cima ou ela vai ter a concavidade voltada para baixo? Preste atenção nesse nosso m ao quadrado, né, que é justamente aqui, ó, o valor de A, que define se a função tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Galera, quaisquer que sejam os valores de m, como ele está elevado ao quadrado, a gente sempre vai ter um resultado positivo, correto? Se eu vou ter sempre um resultado positivo, isso significa que a concavidade da minha parábola ela é voltada para cima. Então significa, galera, olha, que eu vou ter aqui uma concavidade voltada para cima. Se eu tenho uma concavidade voltada para cima, eu sei que o conjunto imagem desta função nada mais é do que eu determinar aqui, ó, o vértice da minha função, correto? E de maneira mais específica ainda, né, porque se eu estou falando de imagem, contradomínio, eu estou procurando exatamente quem, pessoal? Eu estou procurando o y do vértice. E eu sei, tá, que neste caso aqui, olha, deste y do vértice para cima, isso tudo aqui, ó, vai ser a imagem da função. E aí percebam, tá, galera, que este A aqui, ó, né, para que a função seja sobrejetora, este A tem que coincidir justamente com o y do vértice. Ou seja, o y do vértice, então, tem que ser exatamente igual ao A, né, para que a função seja sobrejetora. Então, em outras palavras, se eu calcular o y do vértice, automaticamente eu acho o valor do A. Então, a minha preocupação é determinar o y do vértice, certo? E aí o y do vértice é calculado da seguinte maneira: menos delta sobre 4A. Então eu vou pegar aqui a minha função quadrática que eu tenho, determinar o seu delta. Lembrando que o delta, né, é calculado da seguinte maneira: b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Neste exercício, quem é que faz a função do nosso b? O 4m. Então vai ficar assim, ó, 4m ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que neste caso é o m ao quadrado, vezes o valor de c, que é 1. E aí nós temos o seguinte, pessoal: delta é igual a 16m ao quadrado menos, pessoal, 4m ao quadrado. E aí o nosso delta vai ser igual a 12m ao quadrado, certinho? Beleza.
Calculando então aqui o nosso y do vértice. O nosso y do vértice vai ser o menos delta, ou seja, menos 12m ao quadrado, dividido por 4 vezes o valor de a, que neste caso aqui ó, é o m ao quadrado. Percebam, tá, galera, que o nosso m ao quadrado com m ao quadrado simplifica, certo? O nosso 12 com o 4 também pode ser simplificado. E eu tenho aqui então, tá, pessoal, que o meu y do vértice é igual a menos 3, beleza? Se eu calculei o y do vértice, automaticamente, tá, galera, eu calculei o meu a. O que isso significa aqui então? Dando só uma ajeitadinha aqui agora na minha função, eu sei o seguinte, certo? Que se o meu y do vértice aqui ó, é o valor menos 3, certo? Significa que essa minha função então aqui, galera, olha, ela tá bem aqui, ó, o vértice dela tá lá no menos 3. Então quer dizer que do menos 3 até o mais infinito, isso aqui ó, é a nossa imagem da função, certo? Então para que a função seja sobrejetora, a imagem não tem que ser igual ao contradomínio? Beleza. Aí o exercício não está falando que esse A aqui não é o A lá do contradomínio? Então percebam, tá, pessoal, que o nosso A ele tem que ser igual ao menos 3, o que faz da nossa alternativa letra B a nossa alternativa correta.